Hoje, um grande amigo meu está fazendo aniversário e ele chegou para mim e disse assim: Cândido, eu gostei muito do que você falou lá naquele dia, naquela mensagem lá no YouTube. Cara, fala um pouco do que sempre você diz que o que é felicidade. Aí eu falei para ele: olha, a verdade não é o que eu digo que é felicidade ou o que eu ajo e faço no dia a dia e as pessoas sempre acham que eu estou feliz, né? Como recentemente agora em São Luís está chovendo muito e eu cheguei em uma das empresas que eu dou assessoria, né? E todo molhado, parecendo um pinto molhado, né? E eu cheguei sorrindo e disse assim: pessoal, me vê aquele cafezinho, vamos resolver os problemas que vocês estão tendo aí. E a menina me perguntou: seu Cândido, qual é esse segredo para o senhor estar sempre feliz mesmo todo molhado? E eu vou dizer o seguinte: minha mãe, Dona Luísa, quando ela fez 50 anos de casado, teve uma festa, né? Bodas de ouro. E na festa, eu fiquei sentado na hora perto dela. E várias mulheres vieram perguntar para minha mãe: Dona Luísa, qual o segredo da felicidade? Qual o segredo de estar 50 anos com o mesmo homem? Né? E minha mãe começou a responder. Veio a primeira, veio a segunda, veio a terceira, sempre a mesma pergunta, de maneira diferente, mas sempre a mesma pergunta. Qual era o segredo da felicidade? Qual era o segredo para estar tanto tempo com o mesmo homem e feliz e ter criado 5 filhos? Né? E eu observei que minha mãe sempre falava uma única palavra. E explicava mais outras coisas, mas sempre uma única palavra. Começava sempre com uma única palavra. O tempo passou, ela fez 60 anos de casado. As mesmas mulheres, mais outras novas que apareceram na família, fizeram a mesma pergunta para minha mãe: Dona Luísa, qual o segredo do susto, da felicidade de a senhora estar 60 anos com o seu Murilo, tal? E minha mãe de novo respondeu com a mesma palavra e do mesmo jeito. E aquilo me chamou a atenção novamente, né? Depois, minha mãe, quando Deus deu a oportunidade dela fazer 65 anos de casado. E novamente, as mulheres perguntaram qual era o segredo da felicidade. E minha mãe novamente respondeu com a mesma palavra. Não foi possível minha mãe e meu pai fazerem 70 anos de casado. Quando tinha 69, Deus levou. Primeiro um, depois o outro. Mas eu vou dizer o que eu ouvi da minha mãe nessas 3 festas, falando para várias e várias mulheres. E alguns homens também que perguntaram isso para ela. Minha mãe respondeu o seguinte: aos 50 anos de casado, aos 60 anos de casado e aos 65 anos de casado, não existe felicidade plena. O que existe é aceitação de momentos de felicidade. Minha mãe repetiu essa palavra durante esses 15 anos, sempre usando a palavra aceitação. O que eu concluí com isso com o passar do tempo e fui colocando na minha vida profissional, na minha vida com meus amigos, na minha vida, no cotidiano, né? É que a gente tem que aceitar as coisas como elas são e entender e aceitar que não existe esse negócio da felicidade eterna, que não existe Romeu e Julieta eternamente, que não existe o conto de fada que os nossos pais nos contam quando a gente é pequeno. A aceitação. A minha mãe explicou para elas: aceitar o seu marido do jeito que ele é, aceitar o seu filho do jeito que é, aceitar a empregada, a sua ajudante, aquela pessoa que lhe ajuda. Minha mãe nunca chamou empregada de empregada, chamava de secretária, de amiga. E aceitar. Eu levei isso para a minha vida profissional, aceitando meus clientes como eles são. Meus clientes têm clientes que eu todos considero eles fantásticos, porque cada um é de um jeito diferente. Quando eu chego na empresa A,
que eu sei que esse cliente é de uma maneira, eu aceito ele daquela maneira. Quando eu vou para um outro cliente, que ele é diferente, totalmente do A, eu aceito ele como ele é. E assim todos sempre acham que eu estou feliz. E acabo estando. Porque se realmente você aceita, se consegue entender que a vida é aceitação, você vive melhor. Nesse dia que eu cheguei molhado lá na empresa, foi agora recentemente, eu já estava molhado. Eu estava perto da empresa. Não tinha sentido eu ficar reclamando, não tinha sentido eu voltar. O sentido naquele momento era eu ajudar aquela empresa que estava precisando de mim. E o que eu mais pensei que podia me aquecer naquele momento era um café. Então eu pedi, gente, me dê um café quente e vamos resolver as situações, né? Que eu não gosto de falar a palavra problema, né? Mas às vezes a gente acaba falando. Então, não sei se alguma daquelas mulheres vai me ouvir ou vai me ver nesse vídeo, mas eu espero que elas estejam fazendo 20, 30, 50 e chegue que nem minha mãe a 65 anos. Se elas aprenderam a ouvir essa palavra que a minha mãe falou, felicidade é aceitação, aceitar as coisas como elas são. Aceite, gente, os seus amigos, os seus maridos, esposas, namorados, companheiros de trabalho, do jeito que eles são. Que quem vai ficar mais feliz é você. E felicidade é contagiante, viu? Um abraço.